Vamos iniciar hoje os estudos, dar o término ao estudo que nós começamos há 2 semanas atrás, a vontade de Deus. Hoje é a terceira parte. Vamos orar, vamos nos colocar de pé aquele que pode, vamos fazer uma oração. Meu pastor, Paulo, vamos fazer essa oração? Meu irmão, se você estiver com a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai eterno, nós entramos em Tua presença e exaltamos ao Teu nome, engrandecemos ao Teu nome e pedimos que o Senhor abra o nosso intelecto, o nosso entendimento e que possamos absorver ao máximo, Pai, aquilo que será ministrado através deste estudo bíblico, que nós possamos entender sobre a Tua vontade, Pai, a Tua vontade que é boa, ela é perfeita e ela é agradável, que nós possamos sair daqui transformados pela renovação do entendimento da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor nesse Ele momento. vai aparecer, pode ficar aí mesmo. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu acredito que todos perceberam que todos os dias eu escolhi um personagem da Bíblia para dar um exemplo, para dar uma especificação, para que nós pudéssemos, vamos dizer, entender um pouquinho mais sobre essas vontades. Lembrando que no papel, na folhinha que vocês têm, está escrito que os termos que foram utilizados é só para uma melhor compreensão, porque a vontade de Deus é a vontade de Deus. Então, é só para que a gente tivesse uma melhor compreensão. E nele vai ter a vontade permissiva, a vontade soberana, a vontade permissiva, e hoje nós vamos colocar aqui em pauta a vontade diretiva. Para isso, eu gostaria que os amados abrissem a Bíblia de vocês no livro de Oséias. Oséias 4, e o versículo é o 6. Oséias 4, verso 6. Eu vou ler pela minha versão e os amados acompanhem na de vocês. Vai estar escrito assim: o meu povo está sendo destruído
por lhe faltar o conhecimento, porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amados, Oséias, particularmente, foi um dos profetas do Antigo Testamento em que eu tive o privilégio que o Senhor me tocou para que eu estudasse ele nos últimos meses. E a história de Oséias me chama muita atenção. Deus usou a história de Oséias para representar o amor que ele tinha pelo seu povo. E no livro de Oséias vai falar sobre o amor de marido para sua esposa. E Oséias tem essa representação, mas era de um marido que foi traído. Ele era de um marido que ele se comprometeu com aquela noiva, se casou com ela e ela foi infiel. E ela traiu ele e depois o Senhor falou, volta e casa com ela novamente, vai lá e resgata ela e perdoa e traz ela novamente. E Deus usou a história de Oséias para representar o que Israel havia feito com Deus. Por quê? Israel, ela era a noiva, ela era a esposa de Deus, ele tinha essa representação, ele usava, Deus ele usa coisas que acontecem no nosso cotidiano para dar como exemplo para que a gente possa entender o relacionamento dele. Porque se ele for explicar o que acontece nos céus, nós não fazemos ideia. Então o que ele faz? Ele pega exemplo que acontece no nosso dia a dia e aplica aquele alvo, aquela lição que ele quer dar. Então a história de vida de Oséias foi uma explicação. Então era representando o quê? Oséias como se fosse Deus, Israel como se fosse a noiva de Oséias e futuramente sua esposa, e a traição foi exatamente o que o povo fez com Deus, porque o povo se prostituiu, negou e voltou a fazer até mesmo pior do que quando Deus o resgatou. Então a história de Oséias para mim é uma história de um amor perdoador, porque novamente Deus fala, eu perdoei Israel, volta lá, pega ela, tira ela da onde ela está escrava e tem ela como tua esposa novamente. Era o perdão de Deus por Israel. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. E Ele sempre vai, com o seu amor perfeito, com o seu amor, buscar novamente o seu povo. E aí basta agora o seu povo voltar para Ele. E por que eu li esse texto? Eu acho interessante quando Deus pediu para que Oséias escrevesse e relatasse isso, porque ele fala, o meu povo, não era o povo que ele não conhecia, que não conhecia ele. Ele colocou, é o meu povo, morre por falta de conhecimento. E esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E a história se repete como se fosse hoje. Porque o povo de Deus continua morrendo por falta de conhecimento. E assim, o conhecimento está aí. Está aí na palma da tua mão, está no teu celular, está na tua Bíblia, está especificado em vários aplicativos. E a falta de conhecimento não é porque o conhecimento não está disponível a você ou não está disponível a mim. A falta de conhecimento é porque nós não buscamos tal conhecimento de conhecer ao Senhor. Então, quando eu leio Oséias, automaticamente eu falo, o Senhor continua buscando um modo de nos trazer para Ele, nos apresentar o conhecimento dEle. E amados, fica muito claro que o dever do cristão, ele primeiramente se santificar a si mesmo, buscar agradar ao Senhor, Ele mesmo, e com isso, Ele atrair mais pessoas para fazer o mesmo. Por diversas vezes eu expliquei que o povo de Israel, ele foi pecando porque ele foi se misturando com os outros. Ele foi, ao invés dele influenciar os outros a servirem a Deus, ele foi sendo influenciado pelos outros povos. E o que acontece? Quando nós somos influenciados pelos outros, nós acabamos nos perdendo. Verdade. Nós devemos ter ciência e pleno conhecimento da nossa fé, para que nós possamos nos resguardar,
termos armadura suficiente para nos proteger. Então, agora eu queria que os amados abrissem as vossas Bíblias. Consegue um copinho de água para mim, por favor? Em João 8. Ó, o barulhinho da Bíblia. Em João 8, 32. Vai estar escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, é muito interessante. É um versículo que está na ponta da língua, todo mundo conhece, certo? Só que dentro da filosofia, a verdade, ela é diferente do que é a verdade na Bíblia. Na filosofia, a verdade, ela é relativa. Ou seja, eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, ele tem uma verdade e você tem uma verdade. Todos têm uma verdade. Na filosofia, a verdade, ela é colocada, vamos dizer, como um ponto de vista. Eu posso ter uma verdade diferente da sua. E para você ela é verdade, para mim ela é outra verdade. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você conhece a verdade e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Nós sabemos que é o Senhor Jesus. A verdade é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, toda vez quando eu leio a Bíblia, eu aplico algo, como uma boa professora que você, como interpretação de texto. Como que você entende um texto? Fazendo uma pergunta para ele ou fazendo uma negativa para ele? Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês esse modo. Se eu conhecendo a verdade me liberta, então o fato de eu não conhecer a verdade, ela me aprisiona. Tá? Então, vamos lá. Se conhecereis a verdade vos libertará, o fato de eu não conhecer, eu estou presa. Eu estou presa em quê? Às vezes em conceitos humanos, eu estou presa nessas verdades que o mundo impõe. Porque o mundo hoje, ele é muito relativo. Hoje você pode ser o que você quiser. Hoje você pode escolher diversos caminhos. E a Bíblia não é assim. A Bíblia só dá a opção de um. Sempre é um. Um caminho, uma verdade. Você só tem uma opção. E as outras opções, elas já não são de Deus. Certo? Então, quando você coloca essa aplicação e você diz assim, eu estou preso. Preso em quê? Vamos lá. Agora é vocês. Preso em quê? O que vocês acham que é essa prisão que aprisiona a falta de conhecimento? Alguém sabe me dizer? Vamos lá? As mãozinhas? Ninguém? Tão tímido hoje? Tão tímido hoje? É o frio. É o frio, gente, é o frio. Falta de café? O que é essa prisão? Comodismo, né? Comodismo. Hoje, por exemplo, existem muitos roubadores de tempo. Eu falo porque hoje nós vivemos uma época tecnológica, em que existem redes sociais, existem diversas formas das pessoas perderem tempo ao invés de adquirirem conhecimento. Então, por exemplo, a pessoa que vive muito tempo no Facebook, aleatório. Muita gente que vive no WhatsApp, conversando, aleatório. Poderia investir esse tempo para adquirir conhecimento. Quando falamos de verdade, a base da Bíblia, nós entendemos que Jesus é a verdade e a Bíblia também diz que a palavra é a verdade. Então não tem para onde correr, porque a palavra também quer dizer verbo, que é o próprio Cristo. Então não tem para onde correr. Né? Não tem para onde correr. Então assim, nós ficamos aprisionados até mesmo no tempo, que é como ele está falando, no tempo que você disponibiliza para passar com Deus, foi isso que a gente falou semana passada. Nós, vamos dizer, se você não tem um conhecimento pleno da sua fé, às vezes uma pergunta, por exemplo, teve um jogador de, acho que futebol, eu não lembro o que era. Eu sei que todos eles se ajoelharam. Vocês chegaram a ver essa matéria? Eu vi também, gente, no Instagram, tá? Eu não sou
Eu sou normal. Eu vejo Instagram. Sim. E tá numa página que eu gosto, se chama Filhos de Deus. Olha, fazendo propaganda. Paga nós, hein? Somos filhos de Deus. Olha só, aí eu vi a proposta era o seguinte, foi fora do Brasil, era um jogo onde todos se ajoelharam àquelas causas sobre negros. Sim. As vidas negras também importam. E aí, um deles, ele falou, não vou me ajoelhar. E ficou na foto, ele tá em pé na foto, e eu achei estranho. Afinal de contas, vidas negras importam. E eu falei, mas meu Deus, por que ele não ficou? E aí ele falou, foram perguntar para ele no final do jogo por que ele não tinha se ajoelhado, e ele falou, porque a proposta dos vidas negras importam, para mim algumas coisas não batem com a minha fé. Eu falei, tá, o que é que foi? E aí ele explicou que lá no slogan da marca dessa, não é uma empresa, é uma ONG, eu não sei o nome, está escrito que eles são a favor de qualquer tipo de família, cisgêneros. E aí o cara bateu de frente, ele falou, não concordo. Hoje o auge da polêmica é justamente isso, né? Aí ele pegou e colocou lá, ele falou assim, eu concordo com vidas negras importam, como as vidas dos brancos importam, como qualquer vida importa, mas eu não concordo com cisgêneros. E tinha lá uma propaganda do slogan, eu falei, uou, isso me chocou. Eu falei, se você não conhece... Você coloca lá, vidas negras importam. Vidas negras importam, e chegou lá, ajoelha e você não sabe nem com quem está concordando. Então... a verdade é isso, não é só, a verdade é um tudo, porque a Bíblia fala, examine tudo e retém o que é bom. Eu não sabia disso, e pra mim foi um choque, porque se fosse eu acho que, pra mim, ia ser diferente, talvez eu ajoelharia. Ou vocês, qualquer um de vocês poderiam ter ajoelhado, porque vocês iam falar, era uma proposta boa, ou não. Não era uma proposta boa? Mas se você não lê entre as entrelinhas, pequenininhos, as letras pequenas, você está concordando com coisas que você deveria discordar. Se não discorda, deveria. Então, é nisso. Essa é a verdade. Na filosofia, eles falam que a verdade pode ser você ser um pássaro. Se você se sente como um pássaro, essa é a sua verdade. E me desculpa, você não nasceu para ser um pássaro. Deus não te criou para ser um pássaro. Então, eles falam que a verdade é relativa. E a Bíblia não diz que a verdade é relativa. A verdade é uma só. A verdade é o nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus falou, você foi feito à imagem de Deus. O relativismo está levando muita gente para o inferno. Muita gente para o inferno. E é isso que a proposta... Aí entra o demônio do nada a ver, né? É o nada a ver. Nada a ver. Eu acho. Aí vem no eu acho. Então, só que não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Se você não tem a Bíblia como um padrão, uma regra de fé, como seu, vamos dizer, como seu manual de instrução, que eu gosto desse termo, manual de instrução, a Bíblia está aí para isso. Os exemplos que tem dentro dela é para você seguir, de saber o que posso fazer e o que eu não posso fazer. Porque a Bíblia ela não tirou nenhum dos resultados ruins. Por exemplo, porque Davi era o escolhido, ele era o ungido do Senhor, ele era segundo o coração de Deus, não está tirado que ele adulterou, não está tirado da Bíblia que ele foi um mau pai na hora de dar conselho para os seus filhos. A Bíblia relatou tudo. Para que o quê? Para que eu e você leiamos e falando assim, opa, olha o resultado de Davi, eu vou fazer igual? Não! Então não foi tirado. Agora, vamos dizer, eu como mãe, eu posso querer esconder o meu passado da minha filha para mostrar que eu sou melhor, que eu fui uma santa. Quantos pais não fizeram isso? Mas, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe aquela vovozinha de vocês, aquela de cabelo branco? Então, ela pode ter sido algo muito ruim no passado dela. Meu Deus. E você não sabe, porque ela escondeu isso de você. Então, assim... nós temos que viver debaixo da verdade. E eu falo, errei. Eu tenho como conduta dizer para minhas filhas, eu errei. E não queira ter o resultado que eu tive. Isso se chama o quê? Verdade. A verdade ela tem que ser nua e crua. Você vai ter que comer ela assim. Não é assado, não é botando máscara nela. Então a Bíblia ela vai dizer que a verdade vai o quê? Nos libertar. Você quer ser livre? Quando eu fui dar minha primeira aula para as crianças, foi jogado. Eu mal sabia o que ia fazer. E as crianças estavam cheias de questionamento. E eu amava isso, porque eram muitas perguntas. Criança, ela tem muita pergunta. E uma das perguntas é, se eu
sou filho de Deus. Por que o diabo bota a mão em mim? Por que o diabo toca na minha vida? Gente, eu me confrontei, eram crianças assim de 10, 12, 8, e eu fiquei perdida. Eu falei... E aí, naquela semana, eu falo que, gente, uma das coisas mais fantásticas de Deus é que Ele não para de falar com você. Ele não para de falar com você. Você está dormindo, Ele está falando. Você, por exemplo, é um Instagram que você está vendo. Se você tem contato com Deus, Ele fala com você o tempo todo. E por que eu falo isso? Porque Deus fala comigo, para honra e glória do Senhor mesmo, que Ele fala comigo o tempo todo. E naquela semana eu tinha pesquisado sobre legalidade. O diabo, ele é legalista. Vocês sabem o que esse termo quer dizer? Vamos lá. O diabo, Deus é seu pai, te deixou livre, tá bom? Você é um ser livre, você anda na rua, é um exemplo. Você anda na rua, você faz o que você quiser. E o teu pai diz pra você, ó, fazer tal ato é ilegal, certo? O diabo, ele veste uma farda, ele é um policial, e ele tem um distintivo. E sabe o que ele fica fazendo? Ele fica só de olho em você. Pra quando você errar, ele pega o distintivo e fala: parado, você tá preso. Meu Deus. Aí apresenta Deus. Esse filhinho dele aqui, ó. Tá vendo teu filhinho? Tá vendo ele? Tá vendo ele aqui? Então, ó. Você tá vendo ele aqui? Só que Jó, coitado de Jó. O Jó não tava fazendo nada. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito interessante você ter tocado nisso, que eu vou voltar aí. O diabo, ele chega pra Deus e fala: o teu filho fez algo de errado, ele mostra o distintivo legal dele, porque ele tem posse sobre o teu pecado, e ele vai cobrar a Deus. Ele é legalista. Então ele fala: ó, teu filho fez errado. O que você vai fazer com ele? E vocês lembram da primeira aula? Deus não duela com o seu caráter. Então Deus, ele não pode te defender se você estiver errado. Não tem defesa pra você se você estiver errado, meu bem. É a brecha. É a brecha que você deu, é a janelinha, é o escape que você deu. O diabo é legalista, ele só pode tocar em você se você der um quê? Um motivo. Ele vai te prender? Vai, porque você infelizmente errou. Não tem advogado que vá lá. Voltando a Davi, o pecado veio pela janela, olha. Aí o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender e solicitar o quê? O advogado. Não é legal quando a gente usa esses termos? Eu acho que fica bem legal da gente aprender. Então você vai lá, você tem que solicitar o seu advogado, você tem que pedir perdão. E aí o seu advogado, que é o Senhor Jesus, fala assim: tá pago. Meu Deus. É desse jeito que funciona. Então o diabo, ele é o quê? Ele é legalista. Ele só toca em você se você permitir. E aí, voltando em Jó. Vocês sabiam que quando você lê o texto em Jó, não era Jó que estava sendo julgado? Não era em Jó não era em Jó que o diabo queria tocar? Não era Jó. Quando ele chega para Deus e fala: o teu servo Jó, Deus fala: meu servo Jó, você viu ele? Vi. Mas ele só te serve porque você deu tudo para ele. Tá fácil, né? Aí tá fácil, ele te serve porque você deu tudo. Você sabe quem é que ele estava colocando como réu? Deus. Era Deus que estava sendo colocado no tribunal. Ele estava dizendo assim: sabe por que ele é bonzinho com você? Você mima ele. Porque você mima ele. Você dá tudo pra ele. A culpa é sua. Porque se ele não tivesse isso, que você permite que ele tenha, ele viraria as costas pra você. E aí Deus fala o quê? Pode tirar tudo. Deixa a vida. Então, quem era que estava sendo julgado? Era Deus. Não era Jó. Só que Jó tinha um porém. Jó precisava também aprender algo. Que no final ele fala: antes eu só te conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Então assim, Jó também precisava aprender algo com aquilo. Mas quem era o réu nessa situação era Deus. Você poderia ser representante de Deus? Aí doeu. Caramba.
Poderia? Quem aqui poderia ser o representante de Deus? Paulo foi, acho que, o único peitudo, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, na carta que ele escreve a Coríntios, a primeira carta, ela é de chorar. Quando eu comecei a ler, nós temos um evangelho, principalmente aqui no Brasil, talvez fora seja um pouco diferente do que nós costumamos conhecer. Mas aqui no Brasil nós temos um evangelho, vamos dizer, facilitador. É um evangelho das bênçãos. Mesmo aqueles que têm, não o neopentecostalismo, que tem essa parte de financeira, né? Triunfalismo, né? Mesmo assim, você vai vencer. Você tá ruim sua vida, não, você vai ser o máximo, você vai, mas, gente, quando você vai para a Bíblia, quando você vai para o conhecimento, quando você vai dentro da Bíblia, você vai entender que não é assim. Que quando você estiver passando por alguma coisa, eu digo, uma vez eu dei um exemplo. Quando você está passando por um aperto, quando você está passando por alguma coisa que é ruim na tua vida, sabe o que é a hora de você fazer? Você senta, põe a mão na tua cabeça e fala: o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? Porque com aquela dificuldade que você vai estar passando, vai sair algo de bom. Deus vai te ensinar alguma coisa. Você está passando por alguma coisa, Deus está te fazendo entender alguma coisa. Então, quanto mais rápido você parar e fizer essa pergunta, esse tipo de pergunta para Deus, mais fácil você vai sair, vamos dizer, dessa fase. Eu não gosto da palavra prova, mas eu prefiro a palavra fase. Igual um videogame. Quem joga videogame aqui? Levante a mãozinha. Quem curte uma fase? Como que é jogar videogame? Você primeiro derrota um bichinho. Vamos lá, vou pegar um de derrota aí. Porque o Milson gosta do futebol e umas coisas aí. Mas a gente vai usar o do derrota. Você tem que derrotar o adversário também. Mas ali são 12, tá tudo ao mesmo tempo. Eu gosto de fase. Vamos lá. Na primeira fase você derrota um bichinho pequeno. E aí você vai na outra fase, o bichinho aumentou. Ou ele vem com 2, ou o bichinho é mais forte, né? E aí você vai começando. Gente, uma coisa incrível. O Milson de vez em quando ele pula, sabe, uma fase. Ele pula uma fase e vai pra outra. Só que, gente, sabe o que é interessante? E ele pula a fase como? A gente tem um amigo nosso, que é o Marquinhos. De vez em quando ele não consegue atravessar alguma fase, ele fala: Marquinhos, passa essa fase pra mim. Né? O Milson fala: assim na vida, passa essa fase pra mim. E aí o Marquinhos vem e passa a fase. Só que, gente, é incrível. Quando vai pra outra fase, o bicho dobrou o tamanho. Ou o bicho vem acompanhado, ele tá 3 vezes pior. E aí, sabe o que você vê? Que se você não foi treinado na primeira fase, é impossível você derrotar. Eita, Jesus! Pegou aí. É impossível você derrotar. Então, assim, se você tá passando por uma adversidade, você começa a dizer: Senhor, me livra. O Senhor vai te livrar, mas quando você não passou de fase, não se preocupe, ela vai vir repetida. Porque você tem que passar naquela fase. Você vai ter que passar naquela fase. Aí você volta de novo, passa naquela para você o quê? Crescer. Caráter forjado. Espírito forjado. Glória a Deus. E a presença do Senhor vai estar mais presente. Sabe por quê? Se você passou por uma fase ruim e você sentiu a presença de Deus, me desculpa. Quando vir uma pior do que a primeira fase que você passou, você fala assim: não tô sozinho. Você tá o quê? Mais forte. Você fala: eu já sei o que fazer com esse bichinho aqui. Eu já sei o que fazer. Eu sei como sair dessa. Agora, se você não passou e se você choramingou e o Senhor, vamos dizer, deu um pause na tua fase, você vai ter que passar por ela. Sabe por quê? Porque, Alex, você tem uma coisa para passar na sua vida. Às vezes não é a mesma coisa que eu tenho. E às vezes não é a mesma coisa que não é. Todos nós temos coisas diferentes para aprender. Porque às vezes a pessoa é extremamente generosa. E a outra é o quê? Egoísta.
Tem coisas que você tem que aprender, tem coisas que eu tenho que aprender. Uma pessoa que ela é procrastinadora. Oh, Senhor. Ela empurra com a barriga, ela deixa para resolver amanhã, e ela fica lá, e ela empurra, e ela não enfrenta. Gente, ela tem que aprender a ser o quê? Ela tem que aprender a lidar com a situação, ela tem que aprender a dizer não, ela tem que enfrentar. E a pessoa que ela é extremamente avoada, que ela aceita tudo, topa tudo, e esquece da família, e ela se enfia num monte de coisa, ela também tem que aprender a ser regrada e reconhecer e dizer não. Eu não vou fazer. Então todo mundo tem que ser o quê? Nivelado. Nivelado. Então, é as fases. Tá passando por alguma fase? Você tem que se sustentar na verdade. A verdade é o Senhor. Você tem que conhecer e se conhecer. Uma das coisas que mais me chama a atenção, vamos ver se eu coloquei, é aprender a conhecer o Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é conhecer as vontades de Deus, as vontades que Deus tem para nós, a vontade que Deus tem para um todo e a vontade que Ele tem para construir com esse todo a igreja, certo? Nós só colocamos nomes, mas na verdade todas são o quê? Vontades de Deus. E a vontade de Deus, a primordial, ou seja, a única vontade, nós vamos encontrar, deixa eu ver se eu anotei certo, eu anotei 2 vezes aqui. Vamos ver aqui. Ô, Beth. Sim. Desculpe interromper, só nessa questão das fases aí, uma coisa interessante também se acrescentar a vocês, às vezes tem fase que a gente também tem que ter uma parceria, né? Sim. Você vai entender, por exemplo, teve uma fase de Paulo, que ele passou todas as fases praticamente sozinho, mas teve uma que ele teve que passar com Silas. Você pega uma fase de Pedro, né? Pedro, ele passou a maioria da fase dele sozinho, mas teve uma que ele teve que passar com João. E aí, se você pegar o maior exemplo, Moisés. Moisés, o maior líder, vencia várias fases, mas teve um dia que ele falou assim: Arão e Ur, preciso que vocês vão comigo lá. Sim. Para segurar as mãos dele, né? Então, existe um momento na nossa vida que tem fase que nós precisamos de uma parceria. Sim. E nem todas as fases a gente consegue vencer sozinho. Verdade. Não, é verdade. O Senhor, Ele sempre prepara pessoas para que possam nos ajudar. A gente só precisa saber onde tais pessoas estão, porque muitas vezes você confia em pessoas que elas não são confiáveis. Sim. Então, assim, é aquilo. Estar debaixo da vontade, da presença de Deus, da vontade de Deus para nossas vidas, faz com que a gente direcione também as escolhas que nós vamos fazer para a nossa vida. Porque, como você citou o próprio Moisés. Moisés, ele estava, quando ele foi colocado como líder, quando ele veio a julgar todo Israel, ele achava que ele conseguia sozinho. E aí Deus, ele achava que ele estava sabendo de tudo. Deus toca no seu genro, do seu sogro Jetro, e Jetro chega para ele e fala: você não vai conseguir sozinho, separa povos para que você... Então assim, o Senhor, Ele prepara pessoas para nos dar conselhos. Só que esses conselhos a gente precisa colocar o quê? Em oração, para saber se esse conselho realmente ele vem do Senhor, se ele vai fazer o bem para nós ou não. Porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa ela vai ser boa para a nossa vida, ou ela está nos dando conselho para o bem, na verdade ela quer passar uma rasteira em você. Então assim, eu acho que tem as ajudas, o Senhor sempre coloca a pessoa para passarmos juntos, mas existe também fase que nós passamos sozinhos. Na verdade, Beth, desculpa te interromper, na experiência que eu já tenho como pastor, eu já acreditei em pessoas que eu achava que estavam comigo e foram as primeiras a me esfaquear pelas costas. Sim. Então nem sempre aquilo que nós achamos é o que é. Então o correto é a gente pedir direção, observar o caráter, colocar a pessoa à prova para ver se realmente ela pode andar com você. Porque ou ela morre ou ela te mata. Sim. Dependendo do tipo de pessoa, né? E esse é o achismo. A gente não pode achar. Não. Você não pode achar que a pessoa está com você. Você não pode achar. Se você colocar em oração, o Senhor vai te mostrar se aquela pessoa realmente é o teu companheiro. Se ela veio para te ajudar ou se ela veio para te prejudicar. Então assim, é muito difícil a gente saber isso, mas só o Espírito Santo que pode nos guiar. Eu concordo com você, mas chegou uma hora que o próprio Paulo teve que passar sozinho. Eu acho que Paulo era alguém que ele tinha muitos amigos antes. Porque se você parar para analisar os pontos que a Bíblia fala, quando ele era novo, que foi apedrejar Estevão, que foi a primeira citação que fala,
Ele ficou cuidando da capa de todo mundo. Então por quê? Por que alguém iria deixar a capa? A capa era uma roupa fina, você precisava dela para viajar. Por quê? Por que alguém colocaria nos pés de um garoto? Porque no mínimo não era conhecido. Sim. Ele tinha fama, ele tinha... Então eu acho que ele era uma pessoa que falava muito bem, ele tinha várias pessoas, mas chegou uma hora que ele ficou sozinho. E ele falou, ninguém me ajudou. Ele teve que passar por aquela situação sozinho. E na verdade essa situação de Paulo aí, na primeira citação, a Bíblia fala que todas as capas ficaram manchadas de sangue na hora de apedrejar Estevão. Então ali foi uma maneira do povo dizer assim, eu matei, mas a culpa é sua, tá aqui. Sim, você teve parte nisso. Você planejou. Transferência de culpa. Ele tinha parte naquilo, ele estava consentindo, ele estava guardando. Então assim, eu acredito que tenha coisas que nós devamos passar com outras pessoas que vão nos auxiliar, e tem coisas que você tem que passar sozinho. Tem coisas que é você e Deus. É o particular. Tem coisa que você é forjado sozinho. Tem guerras que você trava só com o Senhor. Mas não tiro a sua observação. Tem muitas vezes, eu falei até no culto passado, que o Senhor, quando a gente começa a nossa caminhada cristã, Ele sempre coloca alguém para estar ali, para estar nos ajudando. Sempre tem alguém próximo que o Senhor envia com, vamos dizer, com mais tempo de fé para nos ajudar. Mas tem coisas que é você sozinho, é você que tem que ser forjado, infelizmente. Porque eu acho que até nisso o Senhor está ensinando alguma coisa. Você tem que depender de mim. Entendeu? Você tem que depender de mim, de Deus, né? Você depende inteiramente de mim. Vai vencer o bichinho sozinho. Vai vencer o bichinho. Não vem pegar amiguinho, não. Olha, eu vou pedir para os amados abrirem Gálatas. Gálatas 6. E o verso 2. Olha como vai falar o jeitinho que você queria. Vai estar escrito assim: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar a carga um dos outros? Quando eu leio esse texto, a única coisa que me vem assim, a parte da Bíblia que mais me chama a atenção, que me vem à mente, é quando o Senhor Jesus está crucificado, ele está sendo crucificado, ele está passando por aquelas dificuldades, ele está enfrentando já os últimos suspiros e ele já não está mais conseguindo levar a sua cruz. Chega o Cirineu. Chega o Cirineu, que estava vindo com um propósito de quê? De adorar o Senhor. Porque não é qualquer pessoa, lembra? Não é qualquer pessoa. Ele também estava com um propósito de adorar ao Senhor. E o Cirineu chega ali e só dá para mim entender que ele era um homem que ele tinha já um coração diferente, ele tinha um sentimento diferente. Porque, amados, quando você vai para a crucificação, que era feita pelos romanos, ela era um ato horrível. Era um ato de maldito. Todos sabiam que o maldito vai para o madeiro. Então assim, aquela pessoa ela estava sendo crucificada porque ela era ruim, ela não prestava, ela tinha feito alguma maldade. E, desculpa, se uma pessoa que ela tem um coração diferenciado, ela pode ajudar alguém que não merece. É benignidade. Não merece, porque eu acho que quando ele olhou, ele falou, é um maldito que está sendo crucificado. Ele merecia ser ajudado? Não. Então, o Cirineu vai lá, ele fala, ele vai e ajuda, termina de sujar o resto da roupa dele, e mal sabia ele o que ele estava fazendo. Ele voluntariamente ajudou, porque ele poderia dizer que não ia. E eu ia escolher outro. Ó, ele desceu agora, ele foi o primeiro a ser coberto pelo sangue de Jesus. Foi o primeiro a ser coberto. Ele, espera só um pouquinho, ele e toda a sua casa, porque vai uma citação mais à frente e vai dizer que a família dele estava salva. Meu Deus. Então assim, ele se voluntariou.
Ele levou Jesus para casa. Ele levou Jesus para casa. Pegou de domingo. Ele levou Jesus para casa. Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele ajudou. Então, levar a carga um dos outros é exatamente isso. É você ajudar muitas vezes aquela pessoa que não merece. Aquela pessoa que você fala assim, eu não sei, ela pode ter errado comigo. Mesmo assim eu vou ajudá-la. Por quê? Isso é um ato cristão. E não é dar pérolas aos porcos. Não é. Sabe por quê? Dar pérola aos porcos é quando a pessoa diz, eu não quero mais. E a partir do momento que a pessoa não fala que não quer mais, ela ainda precisa de ajuda. Pensa igual. Ela ainda precisa de ajuda. Aí que precisa. Aí é que precisa. Então aí é o que eu entendo como, vamos dizer, levar as cargas uns dos outros. Às vezes em oração. Às vezes no conselho. Às vezes no mantimento. A gente não sabe o que é a carga do outro, o que dói no outro. Um remédio. Eu não faço ideia do que você está passando, mas se eu souber, eu devo, como cristã, ajudar a levar a tua carga, se ela está pesada. A levar a Deus. Eu não sei o que é. Mas você sabe. Mas só tem uma forma de ajudar. Como? Se você em oração pedir o direcionamento de Deus para saber quem é que você pode abrir a tua carga. Porque não é assim. Não é para todo mundo que você fala, eu estou passando por uma dificuldade, por favor me ajude. Então levar a carga um do outro também requer que você saiba para quem você vai contar. Certo, pastor? Certinho. Já vi pessoas morrer porque dividiu com a pessoa errada, ela acabou de matar. É que hoje ninguém Porque tem gente que fica feliz com a sua derrota. do Espírito, né? Então, a direção do Espírito, primeiro você tem que ser direcionado por Espírito, porque o Espírito Santo também vai dizer. Ou eu também já conheço inúmeras pessoas que foram ajudadas sem pedir. Para ninguém. O Senhor tocou na outra pessoa, a outra pessoa foi lá, ajudou e... Sim. Várias vezes. Entendeu? Então, eu acredito que a primeira via de pedido de ajuda é para quem? Para Deus. Para Deus. Então, se tiver uma pessoa para ajudar você a levar a sua carga, quem vai direcionar? Deus. E se a sua carga for sozinha, passa a fase sozinho. Mata o bichinho sozinho. Mata o bichinho sozinho. Agora vamos lá. Vou pedir para novamente, vamos lá. 1 Coríntios 8. Oito, 6. A gente vai ler o 6 e o 7. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de que são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Eu vou só até aqui, tá bom? E esse conhecimento? Não há esse conhecimento em todos. Em Romanos 8,14, vai estar escrito que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Só que esse conhecimento, como está escrito aqui, esse conhecimento não é a todos. Ou seja, que tem um só Deus, um só Pai, que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo nós existimos e somos dele. Que nós temos dono. Quando o Senhor Jesus ele pagou por você, é o mesmo fato que aconteceu com Oséias. Ele foi, resgatou pela segunda vez a sua mulher, pagou por ela e agora ela estava em posse dele. Só que Oséias deu a seguinte opção para ela: você pode ir ou ficar. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo pagou pela nossa vida, Ele também fez a mesma coisa. Você pode ficar ou você pode ir. Mas está pago. Lembra que na primeira semana a gente falou, está pago você que tem que buscar? Sim. O seu pagamento? Sim. Então, é a mesma coisa. Ele falou que todos nós somos dele. Você tem dono, você não é sozinho. Então, se você tem dono,
A única pessoa, vamos dizer, quando você tem dono, quando você tem posse, quando algo é seu, você cuida. Você zela por ela. Só que essa coisa tem dono, eu vou usar um exemplo meu. Um dia eu vi um cachorro lindo. Meu Deus, o cachorro era espetacular. O cachorro estava na rua, perdido. Eu esperei, peguei o cachorro, deixei do meu lado, esperei, não apareceu ninguém. O cachorro era um cocker lindo, gordinho, penteado, dado banho, não estava com coleira. Eu falei, meu Deus, esse cachorro fugiu. E aí, eu peguei o cachorro e levei para casa. Fiquei esperando, não apareceu. Levamos o cachorro para casa. Cheguei em casa, mostrei pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou lá na veterinária, eu vou marcar e não sei o quê. Deixei o cachorro em casa, toda alvoroçada, do jeitinho que eu sou. Maravilha! O cachorro ficou em casa. Deixei o cachorro no quintal. Tinha uma parte assim externa, maior do que um corredor. Deixei o cachorrinho lá. E falei pra minha mãe que eu ia comprar ração e não sei o quê. E subi. Gente do céu. Quando eu chego em casa, o cachorro só não tinha arrancado o lustre, porque ele não alcançou. Você entendeu porque ele estava na rua perdido? O cachorro! Consegui expulsar o demônio do cachorro, vai embora, o demônio e tudo. O cachorro! Meus irmãos, o cachorro, ele destruiu a minha casa. Até a porta do armário ele comeu. A questão cara de bonitinho. sei lá, Tasmania. 20 minutos. Só tinha cara de bonitinho, só. Tasmania. Tá vendo? É só a feição de bonitinho, né? Só a carinha. Gente, Tá vendo? Nem tudo que é bonitinho. até hoje, nem tudo que é bonitinho vai pra casa. Isso é pra casais, deixa pra lá. Isso é estudo pra outro dia. Pra outro dia. E meus irmãos, o cachorro, ele fez uma baderna na minha casa. Comeu as roupas do varal. Eu não sei como que o cachorro Comeu as roupas do varal. tirou as roupas do varal, rasgou as minhas roupas do varal. Gente, eu não sei como é que o cachorro conseguiu fazer aquilo em 30 minutos. Era um cão. Volta pra rua. Olha lá, era um cão no cão. E meus irmãos, eu fiquei impressionada com a situação. E aí, quando eu abri, com a ração, abri o portão. Quando eu abri o portão, pensa no cachorro louco. Ele fugiu de novo. Eu falei, eu não acredito que esse cachorro fez tudo isso, ainda me fugiu, e eu com um saco de ração na mão. Miserável. Gente, eu falei, nunca mais eu vou ter cachorro. Mas isso se repetiu de novo. O que eu entendo com isso? Que muitas vezes Jesus faz a mesma coisa. Jesus faz a mesma coisa. Cuida, deixa bonitinho, dá vacina. Dá comida, tenta fazer de tudo. Mas Aí esse da carinha bonitinha acaba com a igreja inteira e vai E embora. vai embora. Exatamente. Você tirou as palavras da minha boca. Você entendeu. Você entendeu. Era Vem, exatamente. faz a baderna e vai embora, né? Muitas vezes o Senhor E o Jesus. pastor lá com a comidinha na mão. Cuidei de você, tô com comida aqui. Foi embora, só veio pra acabar com a igreja. Aí porque o pastor não presta. E o pastor não presta. Eu acho que esse cachorro Leva a vai forma de mal ainda. A Beth não presta, foi Eu vou embora. embora porque a Beth me deixou sozinha. Exatamente. Não tava comigo. Porque ela não tava comigo. Eu vou acabar com tudo e vou embora. Irmãos, quando foi? Passou uns 15 dias. Eu vi o cachorro de novo. Eu vi o cachorro de novo. Mas ele estava irreconhecível. Você vai pegar essa. Eita, já Ele estava irreconhecível. Meu Deus, eu olhei o cachorro. Falei, não acredito que é o mesmo cachorro. Ele me viu, ele reconheceu. Ele estava magro, raquítico. O cabelo só tinha nó. Coitadinho. Todo descrenhento. Eu falei, Cheio de meu demônio. Deus. Saiu da casa como ficou? Se tivesse dentro, Aí eu Ó, Aí eu fiquei pensando, eu falei, Pegou. exatamente, eu falei assim, se tivesse ficado comigo dentro de casa, ele não estaria desse jeito. Mas aí é que tá. É ele que não quis. Escolheu. Ele que não quis. Na nossa vida cristã, não é diferente. Nós somos um cachorro. Nós somos um cachorrinho. Jesus veio, te pegou, quis levar você pra casa. É verdade. Quis levar você pra casa, deu banho, deu vacina, deu comida, mas você não quis ficar, ainda deu uma bagunça. aí a
fez uma baderna. Fez uma baderna, foi pra rua. E quando Jesus te pega e te acha de novo, o que acontece? Ainda bem todo arrebentado. Você tá todo arrebentado. Todo arrebentado lá. Mas desculpa, meus irmãos, eu não tive o coração de Jesus, eu não quis de novo. Mas o nosso coração é pegar de novo. Nosso coração pega de novo, dá banho, dá oportunidade. Mas aí é que tá. É o teu coração que tem que ficar do lado de Jesus. É você que tem que escolher se você quer ficar ou não. Porque a porta tá o quê? Aberta. A porta sempre está aberta. O Senhor Jesus falou que Ele bate na tua porta, você que escolhe entrar. Mas aí é Ele com você. E você com Ele? Como é? Você com Ele é minha porta, minha filha, minha casa. Entra, senta. E se você quiser, você fica. Se você quiser, você sai. O nosso coração não. O nosso coração, o Senhor Jesus, Ele pede para entrar. Mas o coração dele sempre está o quê? Aberto. Há uma diferença. Porque o Senhor sempre está aberto para você. Jesus sempre está aberto para você te esperando. Agora aí depende, você está aberto para Jesus? Ou você está andando ocupado demais? Ou você está ocupado demais? Ou você é um cachorro louco, doidinho para sair? Tem um dentro da igreja que tá assim, filho. Não perde oportunidade. Uma vez eu ajudei uma pessoa. E essa pessoa tava igualzinha esse cachorro. Tá na porta assim. Me esquece que eu saio. Não abre não, que você abre. Eu ajudei uma pessoa, meus irmãos. Eu ajudei, eu fiz de tudo. Eu acompanhei, eu dei conselho. Mas você percebe que a pessoa não quer ficar. Você não tem o que fazer, a pessoa não quer ficar. E o que você faz numa situação dessa? Deixa quebrar a cara. Deixa aí. Porque se a pessoa, se você já fez tudo, você lutou, você fez de tudo, você já orou, se você deu conselho, e aquela pessoa, ela continua negando, irmãos, deixa ela E ir. o cachorro que chega hoje quer ser o rei da cachorrada. Bota a coleira É nele. pregação para outro dia. Quer sair do tipo. Tem cachorro que tem que ser domesticado, meu pastor. Tem cachorro que tem que ser domesticado. Meus O amados, Pinter quer ser pastor. ele quer ser pastor alemão, ó. Pense no cachorro abusado, é o pincher. Gente, quem tem um pincher pode ter qualquer cachorro. E ele é Eu acho- pentecostal, né? Tá rodando, só. A gente matou um pitbull lá na rua. Né? Olha! Engasgado. Aí fez sentido, mano. Marcou essa história aí, mano. O objetivo dele foi feito. Que miséria. Ai, meus irmãos. Ó, acho que como o pastor tá aqui, vocês ficam mais saidinhos. Semana passada tava todo mundo caladinho. A história do cachorro é boa, dá pra fazer uma pregação. Tá. Só no cachorro. Só no cachorro. Quem é cachorro, levanta a mão. Tem cachorro ali, tem cachorro. Eu tô vendo cachorro comigo. Pastor, hoje em dia não tem mais carrocinha, não. Não. A única carrocinha que tem é o Satanás. Que não pode te ver na rua. Quer te levar Que pra é o fazer favor. legalista. Ó, a única carrocinha que tem é o Satanás. Eles não estão. Você escutou? Mas tem missão, gente. Olha lá. Fala pra ela que carrocinha que ela não sabe. O que? Quem não sabe? A Graça também não sabe, No não. seu tempo. No meu tempo, existia um carro na rua, um caminhãozinho, que pegava os cachorros de rua e levava embora. Um carro assim. Lá no Precaflu acontece isso às vezes. Eles Fala do dividem Precaflu, tanto não. espaço. Fala isso não. Sério? Aí tinha churrasco todo domingo. Deixa quieto isso aí. Ah, entendi. E vamos lá. Se existisse hoje. Em João, novamente, nosso amado João, 6. Eu não sei nem que horas que é. Que horas que é? Já? Vai ficar pra outra quarta. Hein? Não. Meu Deus. Não. João 6,
38. Quarta que vem o Jonathan vai trazer um estudo aí de um dia só. Meu Deus. Não. Não, pode. Fazer que nem o amado. Não. Olha lá. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Valeu. O Senhor é como o exemplo do cachorro. Ele sempre, a vontade dele é sempre cuidar de nós. Nós fomos entregues ao Senhor Jesus. Nós temos dono. E ele falou que todo aquele que vir o Filho, como que nós vemos? Através de atitudes. Não tem como. Eu gosto de falar que ela não está aqui, mas ela vai ver. Eu gosto de falar que a minha pastora é brilhosa. Sabe por que eu chamo ela de brilhosa? Porque realmente ela tem um brilho, ela tem um sorriso. E eu oro a Deus para que ela nunca perca. Você tem que brilhar. Você tem que ser diferente. O Senhor Jesus tem que ver o brilho em você. E os outros têm que ver o brilho, porque você resplandece a glória de Deus. Através da sua vida, daquilo que nós fazemos, nós representamos ao nosso dono. Quem aqui já viu que o cachorro lembra muito do seu dono? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Você não é um cachorro. Essa aqui tem, que é ela. Não é a cara dela, nem a cachorrinha. Ela magrela, essa rabuiada é ela. Nossa, não, Fernando? É a Grazi. Você tá pelo branco nela, fica igual. Você não é um cachorrinho. Mas você tem que se parecer com o seu dono. Ó, forte. Você tem que se parecer com o seu dono. Você tem que ser um bom representante. Você tem que ter o brilho que o Senhor Jesus tinha. Você tem que representar Ele bem. Porque senão, você não está fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa. Que você represente bem o Filho dele. Muda para mim. Muda a música. Vamos lá. Leiam aí, em voz alta. Senhor, por favor. Isso mesmo, é aqui. É aqui. Olha lá. Senhor, por favor, mostre a sua vontade. Vamos lá. Já mostrei. Leia. Palavra de Deus. A Bíblia. Não tenho o que falar. Você nem mais o que falar. Não tenho o que falar. Muitas vezes a gente pergunta, se questiona: Senhor, qual é a tua vontade? Tu já leu a Bíblia? É que o povo é apegado ao sobrenatural. Senhor, se essa cadeira se mexer... Eita! É Dá vontade. Deixa eu falar. É um crente meio espiritual. É espírita. É quase espírita. Místico. É místico. Sim. Mas a vontade de Deus é clara. Ele já deixou aqui. É bem isso. Não. Se o Senhor mandar alguém, Misericórdia. aí eu vou saber qual é a tua vontade. É verdade. Tem gente que quer provar. Não. Aí o pior, que eu acho que é o pior. É provável. O pior. Senhor, Eita. mostra-me a tua vontade. Caiu aqui, ó. Eita. Não, Aí era lá em sorteio. Salomão tinha Não era isso 700 não, mulheres e 300. Vamos desinvestar. Vamos de novo, sabe o que eu queria? É isso que eu queria. Não saiu. Irmãos, Vamos mais um, último. muitas vezes, Meu Deus. muitas vezes você está lendo um texto, já aconteceu comigo, de eu estar lendo um texto e não ter nada a ver, uma história de uma pessoa, e aí você está lendo, e aí a Bíblia, ela fala com você. Você está lendo um texto que não tem, assim, nada a ver com a situação, aleatório, você está lendo uma história, você está lendo um salmo, e através daquilo o Espírito Santo, lembra?
Você tem uma conexão pessoal com Deus. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala através da Bíblia. Você está lendo e a Bíblia fala com você. E o que é isso? Isso é Deus te mostrando qual é a vontade dele. Porque você não precisa de uma terceira pessoa. Você não precisa de alguém. Você precisa de Deus. Então, quando você se pergunta e se questiona, Senhor, onde está a tua vontade? Mostra-me a tua vontade. Ele vai estar falando para você o quê? Está aqui, ó. Está aqui. O manual de instrução do cristão está aqui. Tudo o que você precisa saber está aqui. Eu não tenho mais o que falar para vocês. Eu encerro hoje. Agradeço a cada um dos que vieram aqui, de cada um que ficou em casa, que me assistiu. Amém. E agradeço. É muito, muito importante a presença de cada um aqui. Faz com que a gente interaja. A gente está fazendo essa forma de colocar na plataforma, de distribuir no Instagram para pessoas, do YouTube, no Facebook, para que as pessoas que não têm condições de vir, que elas também possam ser agraciadas com a palavra. Mas se você tem condições de vir, é errado você ficar em casa, meu irmão. Se você tem como vir, venha. Ele estava assistindo aqui e apareceu. Olha aí. Eu estou usando a minha internet, né? Que você venha até aqui. Sabe por quê? Porque os amados que estão lá, vendo, eles estão sendo sim abençoados. Mas você que está vindo até aqui, além do mais de ser abençoado, você tem uma coisa que infelizmente eles não vão ter. Se chama comunhão. A Bíblia fala que nós devemos ter o quê? Comunhão. Comunhão entre os irmãos. Isso é muito bom. A gente se conhece, a gente cresce, a gente se aperfeiçoa. Mesmo assim, a gente vai disponibilizar. E eu agradeço a cada um daqueles que estiveram aqui. E quarta-feira que vem tem mais. Aplauda o Senhor pela vida da fé. Nós estamos olhando no vídeo aqui, eu tô barrigudo. Orem aí, irmãos, pra essa barriga subir. Pra você aguentar a vontade. Que confia no Senhor engordarão. Meu Deus, ai, mas tô confiando demais, mano. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela presença de todos vocês. Uma noite fria, uma noite dessa que vocês poderiam estar no conforto dos seus lares, mas vocês escolheram a melhor parte, que é aprender a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Beth. Nessas 3 quartas-feiras aí, foi um desafio, né? Foi um start, um início de uma grande obra que Deus fará conosco e entre nós e através de nós, né? Então, nós estamos iniciando algumas coisas, vocês podem ver que tem uma parafernália aqui, tem câmeras, celulares, luzes. Isso aqui é o início, irmão, do que vai ser feito na nossa igreja, né? Da mesma forma que vamos trabalhar em excelência presencialmente com as pessoas, nós queremos que os nossos cultos tenham longo alcance e alcance mundial. Eu profetizo que vai ter alcance mundial. Então, o nosso projeto é realmente de que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra, de pessoas que não podem estar presencialmente nos cultos, mas irão cultuar das suas casas, irão sentir a presença de Deus dentro das suas casas. E para encerrar a minha fala, nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que tem pessoas que não entendem isso no momento da luta, no momento da prova, no momento da adversidade. Ah, se a vontade é boa porque eu estou passando luta, se a vontade é boa porque eu estou na prova, se a vontade é boa porque eu tenho dificuldades dentro da minha casa. Porque você não entende, mas Deus está fazendo na sua vida aquilo que Ele precisa fazer através da aprovação. Porque através da aprovação vem a aprovação. Então todo mundo que precisa ser aprovado, ele tem que ser primeiro provado. É só olhar os estudantes. Para eles receberem a aprovação escolar, eles têm que fazer prova. Então essa prova é apenas Deus querendo te aprovar. Então se a vontade dele é boa, passe pela prova, porque está sendo bom para você. Está sendo um momento de aprendizado. Ela é perfeita. Pode não ser perfeita para você, mas para Deus é. Porque às vezes nós não entendemos que temos que passar fases ruins na nossa vida. Assim como Oséias passou.
Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Ele foi lá, resgatou a prostituta, casou com ela, a mulher fugiu. Aí o exemplo do cachorrinho. Oséias cuidou da esposa, deu casa, deu comida, deu as melhores roupas. Se fosse nos dias de hoje, ia produzir maquiagem, lipo, silicone. Deu de tudo. E a mulher fugiu. E voltou a se prostituir. E voltou a se prostituir. Então aquilo ali nada mais foi do que Deus dando um exemplo em carne, em sentimento para Oséias. Oséias precisava sentir na pele aquilo que Deus sentia por causa da rebeldia de Israel. Então hoje conosco não é diferente. A igreja acolhe, os pastores acolhem, os pastores abraçam, os pastores cuidam, a liderança cuida. Daqui a pouco já vai falar, não presta, vou embora. E vaza. Daqui a pouco vem todo sarrabuiado na porta da igreja de novo. Aí lá vai o líder, abraça, põe pra dentro, cuida. Por quê? Não é pela nossa vontade? Ô filho, some, vai, vaza daqui. Mas pela vontade de Deus tem que abraçar, tem que cuidar, tem que amar. Sabe por que nós amamos? Eu vou repetir. Porque Ele nos amou primeiro. Então, graças a Deus, quem puder ficar de pé. Deixa eu só. Oh, isso. Paz, irmãos. Não pode agarrar não, pastor. A paz, irmãos. Amém. Eu fiquei um pouquinho ausente aqui, mas desde o começo do estudo, aliás, desde hoje à tarde no vestiário do hospital onde eu trabalho, Deus vem falando comigo. E o que Deus tratou comigo acerca de desistência, de vontade permissiva, vontade soberana. Eu estava no vestiário me trocando, Beth, e Deus começou a falar muito comigo, falou assim, fala para minha igreja que em tudo há um propósito, mas pergunta para ela, e me deu 2 exemplos. Vamos lá. Para os homens, vocês começam a fazer um tratamento de canal de dente. Sabe que aquilo vai doer. Mas você pode parar no meio do caminho? Não. A mulher, ela tá gestante. Foram os 2 exemplos que Deus me deu diante de Deus. A mulher, ela tá gestante. O filho tá ali na barriga. Ela sabe que ela vai ter que ir até o final daquela gestação e ela vai ter que parir. E vai doer muito. Ela tem como interromper isso? Não. A aprovação na sua vida vai fazer doer. Eita. Vai fazer você chorar. Mas por que você para no meio do caminho? O tratamento de dente você não pode parar. Você tem que ir até o final fazer aquele canal. Senão você perde o dente. A gestação vai doer, mas você tem que ir até o final. E sangra, viu? Muito. E dói. Dói e sangra. Tanto o dente quanto a gestação. Por que uma aprovação, quando você está na metade dela, você para, você não quer ir mais para a igreja, você não quer mais lutar, você não quer mais orar, você não quer mais buscar, você não quer mais jejuar. Entrou numa crise no casamento, você quer desistir. Teve um conflito dentro da igreja, você quer parar. E por que na gestação você não interrompe? Por que no tratamento de canal você não para? E Deus falou ao meu coração que todo esse processo, ele faz doer, ele faz sangrar, só que lá na frente ficarão só as cicatrizes. Ou seja, você vai lembrar do processo, mas não vai doer. E você vai contar. Eu passei por esse tratamento de canal, doeu, sangrou, chorei, mas eu fui até o final. Eu passei pela gestação, eu tive medo, eu chorei, doeu, sangrou, mas olha aqui a vitória. A minha dor me fez. Porque tudo dá um fruto. A minha dor me fez merecer. Então, irmãos, Glória a Deus, aleluia. olha aqui, ó. Eu nem sabia disso. Tudo, isso aqui eu fiz logo no primeiro dia. E tudo na nossa vida. Esconder a barriga. Ó a oportunidade de esconder. Eu até tinha esquecido. Mas você falando, tudo na nossa vida, eu fiz isso aqui logo no começo. A vontade de Deus, lembra que era um tronco, né? Era um tronco onde ela tinha várias possibilidades. E todas as possibilidades ela deram frutos. Todas. Você não vai sair sem o fruto. Não vai sair sem um fruto. Ela vai dar um resultado para você. Então aqui era a representação. Cada uma das opções ela tem um fruto. Depende de você. Só está no tronco da vontade soberana de Deus.
Tá no tronco da soberana vontade de Deus, que foi o que eu falei. São só termos, mas a vontade do Senhor, ela é única. Ela está no tronco. As suas opções, que era que eu dei no casamento, na amizade, no trabalho, as opções que você vai ter, ela vai dar frutos. E você que vai colher. Ó. Tem galinho que tem 3, tem galinho que tem 1. Você vai colher os frutos. Você vai colher o resultado. Irmãos, isso é tão de Deus que eu não sabia desse quadro. E Deus falou comigo hoje no vestiário de um hospital. Então eu quero que você aplaude o Senhor nessa noite. Diante a isso que foi falado, vamos esconder a barriga. Então, tá só essa ponta. Para você que está em casa, olha aí. Bonitinho, né? Muito bom. Isso aí. Sem barriga. E agora vamos orar sem barriga. Vamos agradecer ao Senhor por esse estudo. Eu aprendi bastante. Foi muito produtivo. E Deus falou com pessoas aqui, pode ter certeza. No estudo, agora, e continuará falando, porque tem pessoas que vão para casa levando esta palavra e meditando no que podem melhorar, no que nós podemos fazer para sermos melhores. Mas o principal é estar debaixo da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos. Pai eterno, nós entramos em Tua presença e somos gratos a Ti, Senhor, pelos Teus benefícios, mesmo sem merecermos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem cuidado dos Seus filhos e tem nos ensinado que mesmo que doa, que nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que estar debaixo da Tua vontade. Por mais que soframos, mas ela é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos passar pelas provações, esperar a cicatrização. E essa cicatriz será um troféu de vitória sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, capacita os Teus filhos, capacita a Tua igreja, capacita os irmãos que estarão aqui ensinando, Pai. Porque nós acreditamos que uma igreja que adquire conhecimento, ela não perece fácil. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Mas o próprio Deus tem dado oportunidade de adquirirmos conhecimento para não perecermos e sim prosperarmos, Senhor. Que esta igreja continue prosperando, crescendo em equilíbrio, na graça e no conhecimento. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Serpentes mortais me ameaçam, o vale da sombra traz dúvidas. Luto pra não me esquecer, confiar e acreditar. Tua palavra jamais passará. Esse deserto florescerá. Eu não vou morrer nesse deserto. Vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos. Reconhecível, você vai pegar essa. Ele tava irreconhecível. Meu Deus, olhei o cachorro. Eu falei, não acredito que é o mesmo cachorro. Ele me viu, ele reconheceu, ele tava magro, raquítico, o cabelo só tinha nó. Coitadinho. Todo desgrenhento. Eu falei, meu Deus. Saiu da capa